A gente está num momento onde exige que as empresas ou se adaptem ou elas morram. A gente teve uma baita evolução tecnológica agora, no passar dos anos. A gente teve uma mudança muito grande do mercado e também da economia. E isso exigiu que a gente começasse a entender um pouquinho melhor, principalmente como o consumidor se moldou ao longo do tempo. E é exatamente sobre isso que a gente vai colocar agora o consumidor no centro para entender qual que é a experiência que ele está realmente esperando da sua empresa, pensando em todo esse cenário. Esse é o momento onde o mercado vai definir quem vai ganhar e quem vai perder. Quem não olhar para esses pontos agora vai ficar para trás. E a primeira pessoa que a gente precisa colocar aqui no meio é justamente o consumidor. E eu queria passar uma mensagem para vocês, é o seguinte: o consumidor brasileiro, ele mudou, só que ele mudou para sempre. Tem pontos aqui que a experiência que ele espera é totalmente diferente, porque hoje mais de 79% dos consumidores preferem marcas com uma boa experiência. E olha só que absurdo, 1 a cada 3 consumidores desistem e desistiram de comprar alguma coisa para uma má experiência. Agora o ponto é, você sabe o que é uma má experiência para esse consumidor? Porque o que o consumidor está esperando agora, ele está trazendo uma nova exigência para o mercado. Ele quer, no final das contas, um atendimento em tempo real, uma jornada que seja híbrida, onde ele começa por um lugar, continua por outro, em outro momento, um outro canal, um outro horário, e ainda que tudo isso seja extremamente fluido. E aqui é um baita de um ponto de atenção. Por quê? Porque ele quer que tudo isso aconteça no momento que ele quer, ou seja, ele quer autonomia para tomar as decisões e o carinho e cuidado que todo ser humano quer. Agora, como que eu consigo fazer isso? Porque se eu não estou olhando para essa forma, eu estou ficando para trás e eu nem percebi. Se eu não mudei nada em como eu opero a minha empresa nesses últimos 2 anos, eu provavelmente estou nesse cenário aqui, onde eu comecei a entender que o meu atendimento ele ficou tão ultrapassado que ele virou o meu maior inimigo. É justamente ele que está fazendo, ao invés de me ajudar a crescer a empresa, ele está virando um custo extremamente alto e pior, está impactando a minha reputação e está impactando as minhas novas vendas. No final, se você tem aqui um atendimento que está 100% reativo, genérico e desconectado com o consumidor, provavelmente quem não fez essas atualizações ainda tem um atendimento super lento, onde a maior parte das pessoas demoram muito tempo para ter uma resposta, e quando tem uma resposta, você não sabe nem quem é esse cliente, se não é cliente, o que ele está falando, e pior ainda, você como gestor não faz a mínima ideia de onde você precisa mexer para mudar isso. Mas não é porque nós somos maus gestores muitas vezes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já está vivendo apagando incêndio há muito tempo. Então muitas vezes não é falta de esforço. Você está correndo de um lado para o outro. Só que está faltando método para você endereçar esse problema. Porque como que eu vou conseguir lidar com essa dinâmica que não é nem um pouco fácil? Porque eu tenho aqui uma mudança do consumidor, onde ele quer uma experiência super rápida, ele quer isso a qualquer momento do dia, independente se você tem atendimento toda hora ou não, e ainda por cima ele quer primeiro por mensagem, mas ele pode começar por mensagem e terminar de outra forma. E junto com isso eu tenho um mercado, que eu tenho uma competição extremamente acirrada. Quanto mais concorrente, o que acaba acontecendo? Maior chance de você entrar numa zona de commodity, você vai começar a brigar por preço, porque é tudo a mesma coisa. Qual que é a diferença entre você e a empresa do lado? O que faz uma equação ainda pior é que quanto mais concorrência, mais disputa por atenção. Então se você faz mídia paga, quem ganha é o algoritmo, o teu custo só continua subindo, e no momento econômico um pouco duvidoso de como, para onde a gente vai. E aí é muito simples você resolver essa equação. Você vai, no final das contas, o consumidor e o mercado está exigindo que você tenha um negócio que esteja 100% disponível, 24 horas por dia, com uma eficiência máxima, porque se eu sou igual ao meu concorrente, virei commodity, custo é extremamente importante, senão eu vou falir minha empresa. E junto com isso, ainda tem que entregar a melhor experiência no mundo possível.
E é justamente isso que quem mudar vai liderar esse movimento. E quem ficar esperando vai desaparecer. É um momento do mercado que vão ter ganhadores e perdedores. Mas Mahara, como que a gente consegue trabalhar com isso? Como que a gente consegue resolver? E aqui é o ponto onde, rapidamente, eu vou trazer para vocês como que a gente consegue olhar para isso. Primeira coisa que cada um aqui precisa fazer é começar a antecipar o problema dos seus clientes, antes deles acontecerem. Você vai ter que dar poder para o teu cliente, para ele conseguir resolver o que ele quer. E, obviamente, encantar, para que o seu atendimento deixe de ser um custo e que impacta a reputação da tua empresa e comece a alavancar o seu negócio. Tá, mas eu ainda não entendi exatamente como fazer. Vamos se aprofundar aqui. Porque existe uma forma de fazer isso, não é continuar correndo, apagando incêndio para tudo quanto é lado. De novo, como eu comentei, é falta de método. E é esse método que eu vou trazer para vocês agora. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é entender que eu preciso saber que o meu inimigo é o meu atendimento atual e eu preciso evoluir. Mas o que é um bom atendimento? Como que eu entro nesse novo formato? Eu vou trazer aqui para vocês uma metodologia que é o funil de eficiência do atendimento. Só que antes disso, a gente precisa entender como que a gente faz isso acontecer. Porque no final, o resultado do que eu vou mostrar aqui para vocês é que o cliente de vocês precisa se sentir que foi atendido mesmo antes dele pedir atendimento. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa entender que quem faz isso cresce muito mais. Empresas ágeis, elas vão crescer muito mais rápido, isso é comprovado, naturalmente elas vão ter um NPS maior, uma retenção maior, uma recompra muito maior. Marcas que investem nisso lideram as preferências de compras do consumidor e o mercado não tolera demora e ele tem acelerado pra caramba. E é justamente por isso que a gente vai entender como funciona esse funil de eficiência. E para a gente começar a implementar, eu queria, antes de mostrar o funil para vocês, redefinir o nosso papel como gestor, que muitas vezes está que nem aquele slide que a gente acabou de ver, desesperado, desesperada, correndo para apagar incêndio. A gente precisa trabalhar de forma mais estratégica. Então eu vou trazer um passo a passo do que deveria ser uma rotina da pessoa que está tentando otimizar, do gestor que quer otimizar e transformar o atendimento de custo para um diferencial competitivo. Primeira coisa, você vai precisar mapear a jornada do seu cliente. Eu já vou trazer um exemplo rápido aqui de como vocês conseguem fazer isso. Eu poderia me aprofundar pra caramba em cada um desses pontos. Como a gente tem um tempo limitado, eu vou trazer um pedaço aqui da metodologia para vocês geral, vou trazer conteúdo e depois, se vocês quiserem, a gente conversa mais sobre o assunto. Primeira coisa, você vai mapear a jornada do seu cliente, porque aí você vai entender onde você precisa mexer, onde você tem oportunidade. Porque aí você vai começar a entender um pouquinho mais e trazer dados para a sua tomada de decisão. Como gestor, a gente não pode atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Eu só posso escolher um problema. Se eu só posso escolher um problema, que seja o maior problema da minha operação hoje. E isso aqui é o que vai fazer a gente ter dado para tomada de decisão. Ter dado para tomada de decisão não significa ter um monte de dashboards e painéis bonitos. É saber qual é o maior problema da sua operação. Você vai identificar então o maior gargalo e é exatamente esse que você vai atacar. E adivinha, você vai atacar e você vai errar. Não porque eu estou falando, porque é estatística. Geralmente a primeira forma que a gente tenta resolver o problema, não é a melhor forma. Pode até ser uma forma muito boa, mas não está completa. A hora que você colocar para rodar, você vai entender o que falta para você otimizar. E não adianta nada eu fazer isso se eu não tiver aliado à gestão de pessoas. Porque grande chance do seu gargalo vai ter processo? Vai ter ferramenta? Vai. Mas se o teu time não tiver treinado para usar esse novo processo, essa nova ferramenta, de nada vai adiantar. Então eu trouxe aqui para vocês primeiro como que vocês fazem esse mapeamento da jornada e depois a gente vai passar pelo funil de eficiência. Como que a gente faz o mapa dessa jornada? Aqui é um esquema muito simples, onde você vai colocar primeiro a jornada desde o momento que o cliente entra em contato com você até o momento que ele pode cancelar, porque sim, existem oportunidades no momento de cancelamento onde você perde esse cliente e você precisa saber disso. E você vai entender exatamente em cada passo dessa jornada o que o cliente está tentando fazer, o que acontece nessa jornada.
Principalmente, quais são tudo que pode dar errado, todas as dúvidas que o cliente pode ter, todos os problemas que ele pode ter nessa etapa, qual é o sentimento do cliente quando ele entra em contato com você e quais são todas as oportunidades que você tem nesse momento da jornada. Porque aí, a partir do momento que você tem a visão da jornada completa de todas as etapas, você vai ter um mapa de todos os potenciais problemas que vão acontecer e todas as oportunidades. Mahara, eu tiro isso da minha cabeça? Claro que não. Você vai pegar os seus 5 melhores clientes e eles vão te ajudar a construir isso daqui. Se você construir isso daqui sozinho, sozinha, não vai funcionar. Porque a gente, como consumidor, sabe como quer ser atendido, mas quando a gente olha o tipo de atendimento que a gente presta para as pessoas, às vezes chega até a dar vergonha, mas não é por mal. Então, quem vai te ajudar a construir isso daqui são os seus 5 melhores clientes. Você vai entrevistar eles e vai mapear todos esses pontos. E com base nisso, você vai identificar qual que é o primeiro que eu vou atacar e qual que é o primeiro? O maior. O que mais vai ter alavancagem para a tua empresa. Porque, de novo, não adianta a gente estar numa linha de commodity, só aumentar custo e não trazer resultado. É essa mudança que a gente vai fazer. E logo na sequência, quando eu atacar, você vai começar a utilizar o funil de eficiência de atendimento. O funil de eficiência de atendimento, ele funciona da seguinte forma. Ele funciona para que você e a sua empresa consiga alavancar e criar todos esses pontos que eu comentei com vocês. A primeira coisa que você precisa fazer para implementar esse funil, a partir do momento que eu tenho minha jornada, você tem a oportunidade de ser proativo. Você vai antecipar os problemas dos clientes. Você vai pegar todas aquelas dores que a gente mapeou lá e todos aqueles possíveis problemas, eu já vou antecipar. Por quê? Porque isso vai gerar um encantamento no cliente, primeiro ponto. Segundo ponto, vai reduzir pra caramba a quantidade de acionamentos no seu suporte, no seu pós-vendas. Vai melhorar a eficiência de vendas. Quer um exemplo? Uma pessoa, ela agendou para visitar um imóvel. Por que não? Aqui eu tenho uma oportunidade, ela agendou comigo às 15 horas daqui 2 dias. Por que eu já não posso proativamente mandar uma mensagem para essa pessoa, confirmando a visita, confirmando o local e sugerindo mais 2, mais ou menos no mesmo orçamento, mais ou menos na mesma região, já para potencializar o deslocamento do meu cliente até lá. Eu posso fazer isso proativo, explorar essa oportunidade, ou eu posso depender de um bom vendedor, uma boa vendedora, pensar em fazer isso. Esse é um exemplo bom de oportunidade, mas você pode mapear também problemas. Digamos que a pessoa está na fase final de compra de um imóvel, ou até mesmo está colocando um imóvel para dentro de um processo de venda ou até mesmo locação. Quem não é do segmento não faz nem ideia de quais são as etapas. E vai ter dúvida. Se eu já sei que ela vai ter dúvida de qual é o próximo passo, qual é o próximo documento, eu já antecipo isso daqui. E você vai casar o proativo junto com o autoatendimento. Por quê? Porque o cliente precisa disso, ele vai buscar isso, e você não tem recurso para ter um time humano 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então você vai dar poder para o seu cliente resolver os principais problemas. E ele vai fazer isso sozinho. E aqui você vai usar tecnologias para fazer isso. Utilizando muito bem mapeado nesse método que eu comentei com vocês, principalmente nessas 2 etapas aqui, de proativo e autoatendimento em conjunto, já tiveram empresas que a gente conduziu nesse processo que conseguiram otimizar de 60% a 70% menos acionamentos. Quando eu tenho menos acionamentos para a minha equipe, o que acontece? Além de todo o positivo de encantar o cliente, eu preciso contratar menos pessoas. Porque agora eu consigo dar mais conta disso daqui. Eu tenho mais tempo como gestor para treinar meu time. E vou conseguir especializar a camada mais cara da minha empresa, que geralmente está ali no top 3, 4 de custos, que é a folha salarial, você vai conseguir otimizar pra caramba isso daqui. Eu não vou ter que contratar tanta gente e tão rápido quanto eu estava prevendo. E aí, quando chegar no humano, isso de fato é um funil de eficiência, quando chegar no humano, adivinha? Vai ser justamente quando eu preciso de um atendimento humano, um especialista. Se eu estou falando de vendas, é aquela pessoa que já está quente para falar com alguém de vendas. Eu não vou colocar um monte de curioso só para dizer que meu time de vendas tem um monte de conversa para fazer durante o dia. Eu não vou colocar um monte de dúvida simples, repetitiva, que às vezes está até no meu site, mas a pessoa está com preguiça de ler, para um humano responder.
Aqui eu vou ter um time bom, onde eu vou treinar e vai trabalhar todos esses pontos, porque as duas primeiras camadas dessa metodologia já resolveram de 60% a 70% de todos os seus atendimentos durante toda a jornada de compra. E aí, para ajudar vocês aqui, o que isso vai fazer? Além de tudo isso, eu começo a ter um atendimento que, ao invés de me gerar custo, ele vai começar a gerar mais satisfação. Então, lembrem, mais 70% das pessoas escolhem por experiência. Isso é experiência. Isso vai me gerar satisfação, vai começar a me diferenciar da concorrência. Saio da zona de commodity. Naturalmente, eu vou começar a ter mais indicações. Todo mundo gosta de indicar algo bom. E é óbvio, isso vai começar, além de me tirar de uma zona de risco, vai virar um diferencial competitivo mega estratégico para a minha empresa, onde eu vou gerar mais vendas. E para ajudar vocês a implementarem esse funil de eficiência, eu trouxe aqui um outro material que vai mostrar todos os pontos do consumidor, que é o CX Trends 2025. Esse é o anuário de gestor, ele está na Amazon, mas nesse QR Code vocês conseguem baixá-lo gratuitamente. Aqui dentro tem todos os dados que a gente faz há mais de 10 anos de estudo com o consumidor para entender como ele se comporta. É daqui que a gente sabe que 1 a cada 3 desistem de uma jornada de compra por uma má experiência. Então, você como gestor, ter bons materiais para tomada de decisão é essencial para você saber por onde começar. Então vamos fazer um recap super rápido aqui. O jeito antigo, o jeito que vai fazer com que as empresas fiquem no passado e percam e morram. Se eu continuar atendendo das 9 às 18 horas, onde eu vou ter uma tratativa de atendimento super genérica, eu só dependo da minha equipe de vendas, da minha força de vendas para vender. Eu não tenho nada integrado, é tudo extremamente manual dentro da minha operação. Então eu não tenho contexto, eu nunca sei o que está acontecendo. Eu só consigo vender quando tem promoção. E sai fazendo disparo de marketing para cá, e sai fazendo campanha publicitária para lá, senão para de vender. Porque eu não tenho indicação, eu não tenho recompra, então eu sempre estou buscando um novo cliente que é o mais caro que você vai ter. E óbvio, você fica preso no curto prazo, apagando incêndio. Quando eu começo a... E também, obviamente, eu não tenho zero automação. E sabe o que é o pior nesse cenário? O seu cliente, ele está demorando dias, às vezes até semanas, para resolver um problema. Com essa metodologia, a gente começa a falar de uma outra forma de atuação. A gente está falando de uma nova maneira de atendimento, onde eu vou ter uma operação 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu vou ter personalização e contexto. Então eu sei que eu estou falando com uma Mahara que tem determinado orçamento, que quer trabalhar de determinada forma. Eu sei exatamente onde ela está na jornada de compra. Eu vou ter os meus sistemas integrados. Eu vou conseguir ter agentes especializados em cada tipo de problema. Vou trabalhar com times mistos. Sim, porque a forma de você ter o proativo e o autoatendimento depende disso. Então você vai ter um time de especialistas humano e um time de especialistas de inteligência artificial, e o cliente que antes demorava dias, semanas, agora leva minutos para resolver o problema. Dessa forma, você vai conseguir entender exatamente qual o futuro da empresa que você quer gerar. E você vai entender como que você consegue se adaptar para garantir que o seu negócio não vai morrer no cenário que a gente se encontra. Então, deixe a operação do passado e comecem a entender como que vocês podem automatizar, como que vocês podem evoluir a nova era do atendimento de vocês. Obrigada.